Andreas Pereira prioriza o Flamengo e não quer renovar o seu contrato com o clube atual. O problema de pontaria no Mengão pode estar perto do fim, porque Pedro vai retornar ao Flamengo em abril. E nesse vídeo eu quero comentar esses e mais alguns assuntos. Mas antes, quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação, clicar todos e aproveitar para deixar aquele like. Bom, segundo o jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, o Andreas Pereira prioriza retorno ao Flamengo e não pretende renovar o seu contrato com o Fulham da Inglaterra, time esse que ele está defendendo atualmente. O que está acontecendo? O Andreas está se sentindo desvalorizado no Fulham, principalmente pelo fato de ele não ter sido titular nos últimos jogos, e entende que essa não titularidade prejudicou a convocação dele para a seleção brasileira. Inclusive, segundo fonte ligada ao jogador, ele vê esse movimento do Fulham justamente para ele ficar desvalorizado e forçar ele a renovar o seu contrato, que vai até o meio de 2026. Entendeu? Olha, você não está sendo valorizado, você não está indo mais para a seleção brasileira, então renova com a gente, porque você não está muito bem no mercado, você não está sendo titular, não está indo para a tua seleção, então é melhor você renovar com a gente. E então, o que acontece? O Andreas Pereira entende que isso não é bom para a carreira dele. Ele estava sendo convocado com sequência, né, uma certa regularidade para a seleção brasileira e agora não está mais porque amarga reserva e aí não tem como você ir para a seleção sendo reserva do seu clube. A gente sabe que ele teve uma saída conturbada, ficou dividido ali pela torcida rubro-negra, que muitos queriam que ele saísse por conta do erro trágico que aconteceu com ele em 2021 na final da Libertadores. Muita gente também queria que ele ficasse, enxergando o potencial do jogador. O contrato dele vai até 2026, o meio de 2026, mas tem uma cláusula que renova automaticamente por mais um ano, caso ele atinja um número determinado de jogos. E aí o que acontece? Se ele não quer ficar no Fulham, se ele quer sair ali antes do final do contrato dele, ou no fim do contrato, ele vai ter que segurar alguns jogos. E infelizmente isso não pode acontecer, porque quem decide se ele joga ou não é o time dele. É o Fulham que decide se ele vai ser titular, se ele vai entrar 10 minutos, 5 minutos. Então, o clube que se interessar pelo Andreas Pereira vai ter que meter a mão no bolso. Vai ter que desembolsar uma grana aí para contar com o jogador, porque o Fulham de maneira alguma vai rescindir o contrato com ele e vai querer uma compensação financeira para poder liberar o jogador. O Flamengo é a prioridade dele. Lembrando que o Andreas Pereira também esteve bem perto de assinar um contrato com o Palmeiras no início dessa temporada. No entanto, após semanas de negociação, o time paulista não entrou em acordo com o atleta e nem com o clube inglês. Dessa forma, o meio-campista permaneceu na Inglaterra. Todo mundo sabe que o amor, né, a paixão entre Andreas e Flamengo, ela é bem recíproca, como eu falei. E assim, muita gente que ficou com raiva dele naquele episódio de 2021, que é normal ter ficado com raiva dele, já esqueceu aquilo, no sentido de ter perdoado. Claro, esquecer, né, eu vou até reformular aqui, não tem como você esquecer aquele erro. Mas muita gente aceitaria ele de volta. Principalmente porque o atual momento dele lá no Fulham, ele está exercendo o papel de camisa 10, de meio campista, distribuindo a bola mesmo, sabe? Coisa que o Arrascaeta faz, por exemplo. Então ele vir para o Flamengo seria literalmente para ser um substituto do Arrascaeta. E o atual momento do camisa 10 do Flamengo, fisicamente, e consequentemente também isso vai afetar o lado técnico dele, não é bom. Trazer um jogador do calibre do Andreas, que a gente sabe que é muito bom jogador, seria importante para o Flamengo para reforçar a equipe. Principalmente tem o Super Mundial, a gente está na Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Meu irmão, são muitas competições. Então, se o Flamengo querer, o Andreas Pereira prioriza o Flamengo. E aí eu te faço uma pergunta. Você aceitaria o Andreas Pereira de volta ao Flamengo? Sim ou não? Deixa esse comentário bem aí. Mudando de assunto, vamos falar sobre a pontaria no Flamengo. Ontem, no jogo que terminou empate aí de 1-1, a gente viu que falta aquele finalizador no time do Flamengo, falta aquele cara que consegue dar o último toque e esse último toque levar para o gol. Nós criamos muitas chances, não conseguimos fazer essas chances se tornarem, finalizar ali para o gol. E aí o Felipe Luiz, durante a entrevista coletiva, após esse empate contra o Inter, ele disse que espera ter o Pedro em campo ainda em abril. Então, uma excelente notícia para o torcedor flamenguista, o Pedro muito perto de voltar. Beleza, daqui a 2 dias vai ser abril. Mas o Felipe Luiz não disse exatamente em que jogo ou em qual semana de abril ele poderia voltar. Ele só disse que pretende ter o Pedro em abril. Ele não entra em campo desde setembro. Então, se ele voltar realmente em abril, vai ser uma recuperação recorde para essa lesão. Isso mostra que o jogador é muito focado na sua recuperação e está muito focado em ajudar o Flamengo. Então, uma excelente notícia
Pedro de volta ao Flamengo. Para encerrar o vídeo, vamos falar do setor do Maracanã que ontem chamou atenção de forma negativa porque estava vazio. E aí muita gente nas redes sociais reclamando desse setor inteiro vazio no Maracanã, falando que o Flamengo perdeu dinheiro, que o Flamengo deixou de arrecadar, que é inadmissível numa estreia de Campeonato Brasileiro não estar lotado o estádio, mas isso aí foi uma estratégia do Flamengo para poder economizar. O estádio recebeu um público total de 48.452 pessoas e estava cheio em todos os setores, exceto a leste superior, que estava completamente vazia. A área onde cabem cerca de 8.000 pessoas. Ela não foi aberta para venda de ingressos, que gerou muitas reclamações nas redes sociais. E qual é a estratégia do Flamengo? Abrir uma área bloqueada quando as outras já estiverem esgotadas. Então, vou bloquear essas duas áreas aqui. Quando essas outras aqui esgotarem, eu abro venda para essa daqui, para não ficar aquela coisa espalhada. E, consequentemente, o Flamengo tem um custo maior. Então, apesar de ter uma reclamação muito grande por parte da torcida, o Flamengo teve maior público e renda em relação às estreias no Maracanã, no Brasileirão, dos últimos anos. Vou colocar bem aí na tela para vocês, dá uma olhada aí. Como vocês podem ver, da pandemia da Covid-19 para cá, só em 2022 o público e a renda ela foi melhor do que ontem. Então o Flamengo fez essa estratégia, pelo visto deu muito certo, porque a gente arrecadou aí mais de 3 milhões de reais, um valor realmente muito bom. Então, de certa forma, apesar de ter um descontentamento por parte da torcida, financeiramente foi bom para o Flamengo. Ele conseguiu economizar e ter uma renda muito maior. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, inscrever-se, ativa o sino da notificação, deixa o like e o comentário nesse vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.